Tudo bem? Como é que você está? Quero te fazer um convite, que tu me dê um tempo da tua atenção, para a gente pensar sobre um assunto muito importante. Como é que está a tua saúde emocional? A gente para pouco para pensar sobre isso. Na correria do dia a dia, muitas coisas que fazer, a gente não tem cuidado com tanta dedicação da nossa saúde emocional. E isso traz sérias consequências. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, queria te pedir para te imaginar uma árvore bonita, grande, com uma bela sombra. Imaginou? Tu sabia que o que sustenta uma árvore, ou boa parte do sucesso de uma árvore, se deve às suas raízes? Quer dizer que o sucesso das coisas que se veem, elas estão diretamente ligadas às raízes, que são as coisas que não se veem. Os alicerces dizem muito, não aparecem, mas sustentam a bela árvore. As raízes não aparecem, mas sustentam a árvore. De igual forma, é a nossa saúde emocional. Nem sempre aparece, nem sempre está visível, mas sustenta a nossa vida, as nossas vivências, os nossos relacionamentos. Para pensar sobre isso, eu quero te contar uma história. Certa vez, tinha um médico que gostava muito de árvores. E esse médico construiu a casa mais para o fundo do seu terreno e deixou toda a parte da frente para plantar árvores. E todo dia ele cuidava das suas árvores. E uma vez cada tanto ele plantava uma nova árvore. E esse médico tinha um vizinho que observava e concluiu como um médico gosta de árvores. Ele está sempre com elas e ele planta uma árvore nova de tempos em tempos. Só que ele começou a observar e uma coisa chamou a atenção dele. Ele disse, eu nunca vi o médico regar as árvores. Que coisa estranha. Só que passado um tempo ele começou a observar e também percebeu que havia um corredor da casa do médico até a frente e todos os dias ele percorria esse corredor, aquela calçada, pegar o jornal, enrolava o jornal e ele vinha batendo nas árvores. E o vizinho ficou curioso com isso. Passado um tempo ele ia se mudar do bairro ali, esse vizinho, e decidiu antes de se mudar, conversar com o médico. Vou questionar ele sobre a forma que ele cuida das suas árvores, para que eu possa entender. E ele pergunta, médico, percebi eu que tu gosta muito das árvores. Percebo que de tempos em tempos tu planta uma nova árvore e tu deixou um espaço grande para elas. Só tem algumas coisas que eu não entendo. Uma delas é porque tu não rega. Tu quer plantar, mas não rega. Tu quer que as árvores morram? Essa é a impressão que me dá. O médico olhou para o vizinho dele e disse, não, deixa eu te explicar. Existe uma explicação. Sim, eu amo as árvores. Sim, eu gosto de cuidar. E todo esse espaço eu quero que seja um lindo jardim, com árvores lindas, grandes, de sombras. Porém, se eu plantar e eu regar, a raiz vai se acostumar
com a água fácil que eu dou e ela vai ficar na superfície. Mas nem sempre eu vou estar aqui. As raízes precisam encontrar suas próprias fontes de água. Por mais difícil que seja, a fase inicial será difícil. Fortalecer as raízes não é fácil. Abrir espaço no solo até encontrar água não é fácil, mas é necessário, porque raízes fortes fará árvores fortes. Se surpreendeu o vizinho com a resposta e diz: entendi. Muito bom. Porém, tem outra curiosidade. Percebi eu que tem horas que o senhor vem com o jornal batendo nas árvores. O médico sorriu e olhou. É uma forma de eu dizer para elas: fica sempre alerta. Tu não sabe quando vem uma tempestade. O vizinho se surpreendeu com a postura daquele médico, achou muito bacana. A única coisa que ele ressalva é que enquanto as árvores do bairro já tinham 2, 3 metros, a do médico demorava mais para crescer. Isso chamou a atenção. Responde o médico: claro, porque o primeiro esforço que ela está fazendo é para crescer para baixo da terra. Só que ali ninguém vê. Esse crescimento não é visível aos olhos. Então, muito do que a gente avalia é o que está da terra para cima. E por isso nós tiramos nossas conclusões. Mas eu quero repetir para ti, vizinho. O sucesso de uma árvore consiste em raízes fortes. A primeira etapa, por mais que demore, por mais que não seja simples, ela é necessária. Ela é necessária. Aquele vizinho se mudou e foi-se embora e passou muito tempo longe daquele bairro. E ele volta depois de muitos anos visitar o bairro que ele morava. E ele vindo, ele olha de longe, ele vê um lindo bosque, com árvores lindas. Só que era um dia de vento forte a ponto de muitas árvores caírem, quebrarem seus galhos. E ele percebe que havia uma cena de vento forte que tinha derrubado muitos galhos de árvores pelo caminho até chegar naquele bosque. Porém, quando ele se aproxima, ele percebe que naquele bosque, por mais que as árvores balançassem, ainda estavam de pé e firmes. Quando ele se dá conta que aquele lindo bosque era o lugar onde era a casa do médico, onde desde muito tempo atrás ele vinha plantando aquelas árvores. A história se encerra aqui e o que ela nos ensina? Que o sucesso futuro, ou que todos os ganhos que nós podemos ter lá na frente, ele muito sim está relacionado ou depende com fatores que em muitos momentos não são visíveis, como o exemplo das árvores. O que permitiu elas resistirem a um dia de fortes ventos foi as suas raízes. E então eu quero te dizer para ti, nós focamos muito a nossa atenção em tudo que se vê, em que nós vemos e que os outros podem ver. Mas muito do que sustenta as nossas relações, a nossa vida social, o nosso desempenho, são fatores que não são visíveis aos olhos. A tua saúde emocional faz parte disso. E aí eu quero te perguntar, se tu fosse uma árvore, como estão as tuas raízes? Como elas estão? Estão bem? Tu tem cuidado delas? A tua saúde emocional, como ela está? Tu tem negligenciado o cuidado de muitas questões que tu sabe que necessita ser tratada e tu não tem feito? O convite hoje é para
de negligenciar a tua saúde emocional. Cuida dela, como o médico fez com as raízes, com aquelas árvores. Cuida delas. E não te esquece que o que se vê é sustentado pelo que não se vê. Se preocupa com isso. Quero agradecer muito a tua atenção. Para pensar sobre esse assunto. Espero que seja relevante na tua vida e possa fazer diferença. Obrigado pela tua atenção.